TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos juntos. Eu queria, por isso mesmo, agradecer aos nossos irmãos que carinhosamente nos recebem hoje, nossos irmãos e irmãs dirigentes desta casa. É uma alegria poder conhecer a instituição um pouquinho e podermos, na noite de hoje, um sábado, fazermos um estudo que tenha algum significado para nós, que nos seja útil e que tenha, claro, naturalmente a ver com a nossa doutrina espírita. Pois bem, o tema nosso de hoje tem a ver com o pensamento. E aí nós vamos procurar fazer uma espécie de uma revisão, um conjunto de reflexões que possam ser úteis para nós, que somos aprendizes de tudo. Temos um pouco de noção de algumas coisas, de conhecimento, e do ponto de vista doutrinário espírita, somos todos estudantes e temos ainda muito que aprender. Quando trabalhamos a ideia do pensamento, é para nós uma alegria, porque isso nos ajuda a compreender algumas questões importantes quanto a nós que vivemos num mundo que é a Terra, um mundo de provas e de expiações. Quando a gente coloca daquela forma construtor do destino e da felicidade, desde logo nós nos lembramos de Allan Kardec e da codificação kardeciana, quando nós aprendemos que o principal atributo do espírito imortal é o pensamento. É a condição do espírito filho de Deus de pensar o tempo todo. Vocês já tentaram, por exemplo, interromper a sua atividade mental, que é tipicamente uma condição de pensarmos o tempo todo? A gente consegue com facilidade desligar essa espécie de usina mental que nós todos possuímos? Ou nós de verdade estamos pensando o tempo todo? A gente lembra que Allan Kardec tratou disso e nós vamos rever alguma coisa. Mas também a importância que tem não apenas o fato de pensarmos o tempo todo, mas o valor de nós pensarmos o quê? Quando estamos em atividade mental, qual tem sido propriamente o padrão dos nossos pensamentos? Será que, como seres de um mundo de provas e expiações, qual tem sido a qualidade daquilo que nós criamos através da atividade mental, que é o pensar? Como é que tem sido as nossas vidas num mundo que ainda é de dores, de tribulações e de sofrimento? O que a gente faz como um retrospecto da nossa vida mental ao longo de uma história que talvez de algo nos recordemos, mas pensando mais do ponto de vista coletivo? Não é verdade que o pensamento é que nos conduziu a sermos quem somos hoje? Tanto do ponto de vista pessoal, individual, como do ponto de vista planetário, do ponto de vista coletivo? Eu pergunto para vocês, a Terra é um mundo de referência para as muitas moradas da casa do Pai? Se vocês estivessem convivendo lá em Júpiter, por exemplo, ou em Saturno, ou em Vênus, só para nos lembrarmos de 3 corpos celestes planetários do Sistema Solar, que nós conhecemos um pouco mais, se vocês estivessem dialogando com irmãos destas outras comunidades, vocês sugeririam que eles viessem passar férias no nosso mundo, a Terra? Vocês sugeririam que eles viessem fazer algum curso avançado
de algo relevante em se tratando estes outros orbes, mundos superiores ao nosso? Seria então a Terra uma referência? Por que o nosso mundo ainda é como é? Não seria em função de tudo aquilo que nós já aqui fizemos? E tudo aquilo que nós fizemos por aqui, independente do país onde nós reencarnamos, a cultura, o tipo de coletividade, de povo ao qual nós fizemos parte um dia e nos quais nós nos inserimos, o que nós fizemos de toda a nossa história? O que nós somos hoje, não é verdade? Tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista coletivo. E isto aqui é motivo de orgulho para nós? Em algumas coisas, claro que sim, porque em diversos aspectos nós todos avançamos, mas em outros ainda nos retardamos, ainda nos demoramos e vivemos, como vocês sabem, em grande parte, uma estagnação espiritual. E, por consequência, a infelicidade, o atraso, a dor, o sofrimento de um modo geral. Nós ainda não somos de provas e expiações, mas isso a gente vai voltar a considerar um pouco mais adiante, apenas para nós começarmos as nossas reflexões. A ideia de construtor do destino, pensando numa ideia de futuro, porque nós ainda não somos de verdade felizes, porque nós ainda não fizemos a nossa parte para alcançarmos este futuro, que é um futuro abençoado e feliz, onde todos nós um dia viveremos. Quando nós olhamos para cá, este não é o nosso orbe terreno, uma imagem recente, das mais bonitas, inclusive, a ideia de que somos uma humanidade de 20 bilhões de humanos. Quantos que nós somos encarnados hoje? Mais ou menos. 7 bilhões e 350 milhões aproximadamente. Como é que nós sabemos que somos 20 bilhões no total? E se somos 20 bilhões no total, aonde estão os 12,7 restantes? Aonde vivem os outros? Partindo do princípio que a informação é correta. Só pode ser num lugar. O que nós aprendemos na codificação? Ou nós estamos reencarnados, ou nós estamos no além-túmulo. Ou nós estamos do outro lado da vida, ou nós estamos no mundo espiritual, também dito na codificação, na erraticidade. Não é o nome que se dá? Então, onde é que está, vamos brincar, essa turma toda, que é quase o dobro da turma do lado de cá, que nós compomos hoje? Estão no mundo espiritual. De onde é a informação dos 20 bilhões? De um livro de Emmanuel, por Chico Xavier, menos conhecido se comparado com tantos outros, que se chama Roteiro. E num capítulo chamado O Grande Educandário, nós vamos encontrar esta referência. Por isso nós podemos lidar com ela. Se hoje, porque esta obra já tem 70 anos da sua primeira edição, e portanto da sua primeira publicação e da sua, vamos dizer, elaboração. Isso significa que talvez sejamos um pouco mais hoje, mas a ideia qual é? Ou nós vivemos de um lado, ou nós vivemos de outro, e estamos sempre trocando de lugar. Mas cedo ou mais tarde partiremos daqui, tanto quanto outros muitos virão para cá, compondo o revezamento natural das reencarnações sucessivas que nós todos que vivemos na Terra estamos sujeitos para fazermos a nossa evolução espiritual. Independente de estarmos do lado de cá ou estarmos do lado de lá, o que nos caracteriza é a condição de pensar e a qualidade dos nossos pensamentos nos conduziram a inúmeras experiências pregressas, nos conduziram à realidade atual e nos definirá o futuro. Então, o nosso tema de hoje é um tema que nós devemos como que
refletir um pouquinho mais, aproveitando tudo que a nossa doutrina nos traz a respeito. Outra ideia, portanto, é a ideia numérica, aquela para não perdermos de vista. E o que nós estamos fazendo aqui? Não é um curso de evolução espiritual em tudo aquilo que ainda nós carecemos? Do ponto de vista de ciência, temos alguns avanços, aliás, bem importantes no último século. Mas do ponto de vista moral e espiritual, ainda nos falta muita coisa. Só para nós nos lembrarmos que nós todos precisamos evoluir. E quando dizemos nós todos, não estamos nos referindo apenas aos que vivemos na Terra, tanto na matéria quanto fora dela. Todos os filhos de Deus do universo, uma vez criados, espíritos simples e ignorantes, precisamos evoluir em dois grandes contextos que nos acompanharão estrada fora: a evolução em ciência universal, conhecimento, e a evolução em bondade, em amor, solidariedade, fraternidade e todos os desdobramentos que a palavra amor pode ter como significado para nós ainda, espíritos tão imperfeitos. A ideia qual é? Pensamento tem a ver com tudo isso. Na medida que nós prestarmos um pouco mais de atenção a este tema e a todos os seus desdobramentos, nós vamos ter motivações a mais, entendimentos novos, para imprimirmos uma velocidade maior no nosso processo evolutivo. Nós temos sido ágeis do ponto de vista da evolução? Ou nós temos sido como que hoje os retardatários do processo? Muitos avançaram e foram longe, e já nem vivem entre nós. E nós temos repetido experiências mal sucedidas muitas vezes, e temos nos mantido na tal retaguarda. O cuidado para com as questões mentais, para com os desdobramentos todos do aspecto que é central do pensamento dos nossos espíritos, é o que vai modificar esse estado. Nós nos lembrávamos ontem mesmo, numa outra palestra, a ideia de uma frase, que é a frase mais escutada no mundo espiritual, quando os encarnados desencarnam e despertam após um período de uma certa sonolência ou adaptação, se dão conta da realidade espiritual de novo, porque nós não desencarnamos uma vez só, se dão conta da sua própria pequenez e exclamam esta tal frase, que é narrada por André Luiz, obviamente pela mediunidade de Chico. Qual é esta frase? Vou dizer de novo, vale uma caixa de bombons. Desde que a resposta seja certa. Também não pode dar palpite assim, porque quem se equivoca tem que trazer duas caixas. Por uma questão de justiça, não é verdade? Para a degustação de todos nós, que adoramos chocolates. Não é verdade? Muito bem. E aí, qual é a frase? A minha bolsa não tem chocolates, porque eu já imaginava que nós não iríamos obter com facilidade a resposta. Paulo, alguma sugestão? A frase é: ah, se eu soubesse. E o Espiritismo veio para que nós soubéssemos em vida, durante a estada reencarnatória, para que não fosse de novo daqueles que exclamassem do mesmo modo. Então, na medida que vocês sabem sobre doutrina espírita, sabem da frase, não adianta. Podem desencarnar à vontade, podem escolher outra frase, mas essa já não será aceita, porque agora a gente sabe. E um dos elementos úteis para nós é a questão do pensamento que nós vamos examinar agora. E não é por outra razão que nós ainda estamos aqui. Quando muitos já superaram esta fase,
estão vivendo em outros orbes regenerativos, ou em mundos felizes, ou em mundos já puros, porque ultrapassaram uma série de etapas que nós ainda não vencemos, dentro de nós mesmos. Na questão das duas asas, menos agora em ciência universal, mais agora no desenvolvimento moral, que implica o bem fazer. A partir do quê? Das atitudes próprias e são desdobramento do bem pensar, que é o nosso tema. Então sigamos adiante, lembrando algumas coisas. O nosso irmão comentou sobre a medicina. Realmente eu sou médico já há alguns anos, fui professor de medicina durante muito tempo, e esses todos são pacientes antigos nossos, e que dão uma ideia muito marcante das dificuldades que nós podemos ter na Terra, fora uma série de outras questões. E a gente sabe que todos os aspectos de sofrimento humano têm a ver com as coisas que nós geramos. Tudo isto é construção nossa. E isso significa que quando o corpo adoece, o perispírito já adoeceu antes. E o perispírito adoeceu antes em função do quê? Das transgressões às leis de Deus. E elas começam nos nossos pensamentos. Não é assim? Sigamos adiante, vendo outras coisas. Vocês lembram de André Descartes, filósofo há meio milênio, e ele dizia sobre a importância na história do pensamento a ideia de que a essência do homem é pensar. De tal maneira que é outra reflexão, mas o que nós pensamos? Porque pensar todos pensam o tempo todo, mas a ideia qual é? Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. E Descartes dizia, logo quem pensa é consciente de sua existência. E aí vem aquela frase muito conhecida, quando ele dizia, penso, logo existo. E ele liga a ideia de existir, e aí nós dizemos espiritualmente, com a ideia de pensar. Dito isto muito antes de Kardec, 300 anos antes, mostrando para nós o quanto ele tinha uma ideia válida e deixou a frase como legado da sua reflexão para nós todos. O que é o pensamento, na verdade? Vale a pena uma reflexão a mais. O pensamento e o pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem o mundo e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos, trazendo uma ideia abstrata para uma ideia um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais concreta, a ideia de que há dentro de uma abstração, algo que nós podemos definir, que nós podemos cuidar mais de perto. Outra ideia importante e interessante para nós, o pensamento é construto e construtivo do conhecimento. O que isso significa? Conhecimento. O pensamento leva a nós podermos conhecer as coisas. Ao mesmo tempo que o conhecimento interfere na nossa maneira de pensar e, portanto, de agir e de sermos ao longo das nossas existências, mostrando para nós uma outra ideia filosófica simples que junta a importante questão do conhecimento à importância do pensamento de um modo geral. Sigamos adiante um pouquinho. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Cientistas que trabalham com a ideia das questões espirituais, eles não chamam almas ou espíritos. Porque almas ou espíritos, na concepção de muitos deles,
traz uma ideia de religiosidade. E por uma questão de isenção, eles preferem ficar um tanto fora destes termos. E para eles, e de certo modo para nós também, por que não? Quando falamos em espíritos, podemos nos referir à palavra consciência, ligando uma coisa à outra. E a ideia, portanto, de que a atividade de pensar confere ao homem asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Ao mesmo tempo, as raízes nos permitem conhecer a realidade, mas ao mesmo tempo o pensamento nos permite voos. E estes voos nos permitem uma ampliação da consciência, que é uma ampliação do nosso poder de viver a vida no universo nos moldes da própria condição de criados por Deus. Vamos adiante um pouco mais, abrindo um pouquinho os nossos horizontes. Etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa. Em sentido amplo, podemos dizer que o pensamento tem como missão tornar-se avaliador da realidade. E isso é o que nos permite a interação com tudo, com outras pessoas, com os desencarnados, com tudo que é o conhecimento já formalizado e adquirido, de tal maneira que a nossa integração com tudo que diz respeito ao universo é a partir de algo intrínseco da vida espiritual e, ao mesmo tempo, uma sua ferramenta para a avaliação e para a interação com tudo e com todos. Isso vai nos ajudando a perceber algumas coisas. Quando olhamos para cá, isso aqui é uma figura que mostra um encarnado com a sua composição tríplice. Não é verdade? Temos corpo físico, temos perispírito e temos alma. Eu pergunto para vocês, quem pensa? Vai depender de quem responda. Se eu fizer a mesma pergunta numa faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro, muitos poderão responder, é o cérebro. E o que é o cérebro? É uma estrutura que existe dentro das nossas cabeças. Por quê? Porque muitos homens e mulheres de ciência entendem que quem pensa é mesmo o encéfalo, a parte cortical do cérebro. Mas isto é uma visão mecanicista, é uma visão mais limitada. Se nós falarmos por lá com os alunos de medicina em alma, as pessoas já ficam um tanto ressabiadas. Mas hoje as coisas já mudaram muito, há uma outra visão de alma, além da visão de ser uma secreção do cérebro. E é uma visão diferente, que leva em consideração vidas anteriores, a eternidade, a ideia de algo que existia antes desse corpo e que vai continuar depois. Mas se eu comentar e usar numa discussão de um caso clínico a palavra espírito, eu não vou dar mais aulas lá. Vão me sugerir que eu faça um tratamento. E não é com dermatologista, é com outro tipo de especialista, que tem a ver com as faculdades mentais. Por quê? Porque ainda há muita limitação. Então a gente lembra, quem pensa não é essa estrutura, onde muitos, aos bilhões, acreditam que seja a única coisa que exista. Nunca ninguém mais pensou naquela ideia. É uma grande limitação da humanidade. Nós não somos, vamos dizer assim, corpos, seres humanos apenas corpóreos, que às vezes temos uma experiência espiritual. Nós somos o oposto. Nós somos espíritos multimilenários e que temos corpo agora por uma necessidade evolutiva. E esta limitação também tem a ver com as questões do nosso tema. Quem é que pensa? É o cérebro do perispírito? Também não. Quem é que pensa? Quem é a essência da vida? É a alma imortal, ou o espírito imortal, usando agora como sinônimos.
e a ideia de que tudo provém dessa nossa condição de filhos de Deus, porque nós podemos viver sem corpo e continuamos pensando no mundo espiritual. Nós podemos viver sem perispírito se vamos migrar para um orbe diferente. As túnicas perispirituais, as constituições materiais dessas túnicas ficarão aqui e nós continuaremos pensando, porque quem vive é quem pensa é quem vive, e tudo isto é patrimônio da alma ou do espírito. Não é assim? Isso significa mais um passo no sentido do entendimento que nós precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas almas, cuidarmos quem somos, porque nós somos o que nós pensamos. Eu dizia outro dia, há uma mensagem de Letícia, que é um espírito muito preparado, eu diria, feminino, claro, e ela diz sobre o primeiro amor. E quando a gente usa essa expressão que ela usou, e usou propositadamente, nós recordamos uma ideia da nossa juventude de um primeiro namorado, uma primeira namorada. Mas ela não se referia a isto. Ela se referia à ideia de um auto-amor, um autocuidado, uma autopreservação espiritual. E isto tem a ver com a ideia do que nós elaboramos todos os dias, de substância mental que tem a ver com os nossos pensamentos. E ela diz, você pode cuidar de 1000 coisas, mas não descuides do teu primeiro amor. Ame a você mesmo. Isto é para todos. E amar a nós mesmos significa um cuidado para que nós sejamos felizes o quanto antes. E essa felicidade nós vinculamos ao bem fazer e antes ao bem pensar. Porque tudo se inicia nas nossas mentes espirituais, nas nossas almas. Seguindo adiante. Quando olhamos para cá, isso é André Luiz. A ideia que a ciência ainda típica do nosso mundo não acompanha, a ideia de pensamento como radiação eletromagnética. Então funciona como onda e pode funcionar como corpúsculo, os corpúsculos do pensamento. Porque toda radiação eletromagnética ela é de dupla personalidade. Ou ela é ondulatória para certos fenômenos, ou ela é corpuscular. Tem os fótons da luz, da radiação luminosa eletromagnética, e tem os fótons do pensamento. Por que isso é importante? O caráter ondulatório do pensamento justifica muita coisa. Por exemplo, uma coisa que se chama telepatia. Alguém que está aqui pensando em alguém que está do outro lado do mundo, e daqui a pouco uma comunicação formal se dá. Porque uma comunicação informal já estava acontecendo quando um pensava no outro. Não é assim? De repente lembramos de alguém e toca o telefone. É aquele alguém que não víamos há muito tempo. Muito bem, só que o pensamento sendo corpuscular, porque como diz André Luiz, é radiação eletromagnética, significa que sendo como que material, ele interage na matéria. E interagindo na matéria, o que acontece? Ele se espraia do nosso corpo mental a nível de alma e uma parte do perispírito. E ele se estende para o nosso organismo perispiritual e orgânico. Por isso que tem tantas doenças na Terra. Por causa do padrão vibratório, das elaborações mentais que nós temos criado ao longo dos milênios. E aí o que acontece? O nosso espírito mantém as distonias perispirituais quando tomamos um novo corpo. Algumas décadas depois, se é que já não nascemos com uma doença congênita, vamos ter uma doença adquirida e pensamos, de onde vem esse câncer? De onde vem essa doença degenerativa neurológica? De onde vem este infarto do miocárdio? E coisas do gênero. E aí nós nos lembramos, isto vem de antes. Isso tudo está sendo plasmado.
E quando nós mantemos aquele padrão do nosso pensar, nós estamos como que interferindo nas nossas células orgânicas, no mundo celular. E se nós oramos, ou se nós mantemos no dia a dia um patamar vibratório elevado, nós estamos balsamizando o nosso corpo e mantendo o equilíbrio orgânico a todos os níveis, possíveis e imagináveis. Mas dependendo do que nós pensamos, nós vamos intoxicar as nossas células. E dependendo de predisposições do passado, dependendo de brechas kármicas abertas pelos erros antigos, pelas transgressões às leis de Deus, o que acontece? A doença vem. Quando a gente menos desejava, quando a gente menos esperava, e vamos ter que lidar com cirurgia, quimioterapia e coisas do gênero. Para valorizarmos onde a ideia de que o pensamento é que dá origem a tudo. Sigamos adiante um pouquinho. Radiação eletromagnética, portanto, associada a um campo, uma força e uma energia. Então, existe a energia do pensamento, o campo que o nosso pensamento pode gerar. Não é assim? Você pode chamar isso como que uma aura, ou algo parecido, porque esta palavra ela dá a ideia de mais de uma coisa para nós. E é um pouco confuso às vezes. Mas é um campo. Este campo vibratório vai depender da potência mental de cada um. Se nós tivéssemos condições de fazer uma mensuração de campo mental de cada um, existem aqueles que têm um campo mais estreito, existem aqueles que têm campos que se irradiam a muitos metros e eventualmente a quilômetros de distância da fonte original, que é o nosso espírito imortal. Do que isso depende? Progresso, evolução. Evolução de que tipo? Evolução espiritual. Em tudo aquilo que diga respeito ao progresso para os indivíduos, são os filhos de Deus. Sigamos adiante. De tal maneira que o pensamento é ponderável, é constituída de partículas como radiação da mente, fótons, onda e partícula. Natureza dual. Funciona como onda e para certos fenômenos funciona como partícula. Por isso que a medicina não encontra causa de inúmeras doenças. Tem noções. Um paciente diabético tem a glicose aumentada, mas de onde vem o transtorno que leva a uma deficiência absoluta ou relativa de insulina no pâncreas? Como é que acontece isso? Nós ainda não sabemos. Ah, mas eu sou filho de pais que têm o problema este de saúde, mas isso ainda não é tudo, porque existem outros da mesma linhagem genética que não têm esse problema. Então, muitas questões da medicina que envolvem a questão espiritual, nós vamos esclarecer no futuro, quando as questões da mente humana forem melhor examinadas. Do centro coronário, do perispírito para a córtex cerebral, sistema nervoso, todas as células até o exterior. Não existe a ideia de ideoplastia? Não existe a ideia das formas pensamento? Quem gera isso? Olha que coisa extraordinária. Que nós conhecemos muito pouco, mas que precisamos conhecer mais. Por quê? Porque nós geramos uma psicosfera na Terra a partir de tudo que nós já pensamos na história dos nossos espíritos desde que vivemos no planeta. E a psicosfera da Terra, brincando, é bonitinha. Você vai para a Europa, por exemplo, especialmente em certos lugares, onde houve muitas guerras ou revoluções sangrentas, o ambiente espiritual é constrangedor. E quem tem, vamos dizer assim, alguma sensibilidade para perceber esta questão da psicosfera, se constrange. Às vezes entra num lugar que às vezes é um lugar turístico, porque vai visitar uma cidade muito conhecida pelas suas belezas, entra no lugar e não se sente bem, tem que sair fora. O que é isto? É a história do lugar. De onde vem isto? Aquilo que é a nossa herança. Nós deixamos o mundo assim.
O mundo é assim porque nós, a partir de uma modelagem divina, dos cuidados de Jesus e de sua equipe, de toda uma hierarquia maravilhosa de espíritos angélicos, nós que chegamos aqui para fazermos a nossa evolução, fomos mudando tudo. E nós não mudamos até hoje. Quantas preocupações com temperatura que vai aumentando no planeta e criando adversidades no clima, a camada de ozônio, a destruição das florestas. Quantas alterações são decorrentes de atitudes formais que traduzem a indigência moral dos nossos espíritos? Fora aquilo que é uma herança de milênios, que é exatamente a psicosfera. Posso dar uma informação para vocês? Transição planetária, tema para 2017. Quem sabe aqui, um pequeno seminário, um pequeno estudo. Estamos vivendo a transição. Vamos deixando a certos passos ainda amorosos a etapa de provas e expiações e estamos ingressando numa etapa muito longa de regeneração. Não pensemos que essa transição vai ser fácil, vai ser simples, vai ser rápida. Transição é uma coisa demorada e vai implicar em questões de joio e trigo, questões de transmigração, questões de degredo e de exílio. Mas lá adiante nós vamos viver uma outra realidade. Enquanto muitos espíritos vão partir para os degredos reeducativos em orbes próprios para isto, outros vão permanecer, mas a destruição será, como tem sido, de tal grau que nós vamos precisar de ajuda e virão reencarnar entre nós espíritos superiores elevados que nos ajudarão numa condição para que o período de provas e expiações seja o quanto antes esquecido e nós vislumbremos um amanhã promissor, um porvir abençoado, já sem as tribulações e sofrimentos do passado. Existe um espírito chamado Alcione. Este espírito vai trazer centenas de outros, de lugares distantes do universo, para viverem aqui e trabalharem a música celeste. E através de composições maravilhosas, porque serão os novos inspirados destas melodias, e desconhecidas hoje, estas músicas serão aquelas tocadas pelos mais variados instrumentos e cantadas por corais sublimes, que serão os responsáveis pela destruição da psicosfera escura acumulada aqui ao longo dos milênios. Lembrando apenas uma providência para as questões de futuro. Por quê? Porque essa psicosfera não pode continuar. Estando qualquer um sujeito à sua influência, nós já estamos com grandes dificuldades de avançar espiritualmente. Porque ela é limitadora, constrangedora e ela é fruto do pensamento de todos nós ao longo de muito tempo. Para que a gente tenha uma ideia, às vezes são tempestades magnéticas geradas por espíritos conhecedores dos mecanismos ligados à atmosfera planetária. E essas tempestades de grande vulto varrem uma parte do acúmulo dos pensamentos deletérios para o contexto geral. Mas para que isto mude em definitivo, outras providências serão tomadas, para termos apenas uma questão para nos levar a uma reflexão natural. Sigamos adiante. Aqui a ideia de radiação eletromagnética, este é um modelo, porque a radiação eletromagnética, o eletromagnetismo é uma grandeza natural vetorial. Tem o equivalente magnético e o equivalente elétrico, mas eles estão juntos no eletromagnetismo. Não existe o eletrocardiograma,
No eletrocardiograma, aquele aparelhinho, ele mede propriamente a atividade elétrica cardíaca de cada paciente. Mas se eu quiser trabalhar com o equivalente magnético, eu tenho o magnetocardiograma, que é um elemento de pesquisa em alguns grupos por aí afora. Por exemplo, eu não posso fazer um eletrocardiograma de um bebê se desenvolvendo intraútero. Eu posso fazer com os eletrodos o eletro da mãe, da gestante. Entendem a ideia? Mas se eu uso o magnetocardiograma, eu posso colocar um sensor magnético sobre o ventre da mãe, focalizando e encontrando os batimentos do feto. E eu posso fazer um eletrocardiograma fetal antes do nascimento. Ninguém podia imaginar isso antes de uns 20 anos atrás. Depois conversaremos um pouco mais sobre isso. Posso brincar? Até meia-noite a gente aborda esse tema quase que completamente. Sigamos adiante. Então o pensamento é como as ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos e tem propriedades de onda e de partícula e seguimos adiante. Lembrando a ideia de que aquilo vai a grandes e curtas distâncias, interage com a matéria. Posso brincar de novo? Não existem pessoas que um ou outro diz a respeito delas que até as plantas murcham quando a determinada pessoa entra no ambiente, sugerindo o quê? Alguma coisa de interação. Vamos dar um desconto. Às vezes é mais uma impressão do que outra coisa. Mas onde há fumaça, há fogo, como se diz. E talvez isso exista de verdade. A base é a base ligada à questão de interação com a matéria, com a plantinha que não pode seguir adiante por questões próprias. Especialmente o corpo físico, sua vizinhança no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil, a ideia, portanto, das formas, pensamento. Muito bem, lembrando com Kardec, o pensamento é o atributo essencial do Espírito Eterno. E diríamos, propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, pensando na vida divina, na Terra e em qualquer parte, para sua eterna felicidade. Allan Kardec, num determinado momento da Revista Espírita, ele diz: sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Está lá em dezembro de 1868. Ele, então, depois da codificação propriamente, relacionando as duas coisas. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quem fez essa pergunta? Kardec. Durante a codificação. E qual foi a resposta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Pergunta número 89. De novo, trazendo valor e importância para o tema que estamos examinando. Lembrando características do ser humano, lembrando que da evolução do princípio inteligente, Deus individualiza o espírito humano, criado simples e ignorante. E aí eu pergunto, o que nos diferencia dos animais? O que nos diferencia dos seres sub-humanos? Os que não galgaram ainda a condição de espíritos humanizados nos laboratórios e berçários espirituais do infinito divino. Eu pergunto então para vocês, o que caracteriza quando o indivíduo já é humano? Consciência de si mesmos. Os animais têm rudimentos disso, mas não têm a consciência que nós temos, como humanos. O que mais? Vocês querem bombom? Vocês querem que eu prometa bombom de novo, né? Para movimentar os neurônios e poderem responder. E aí eu pergunto, o que mais? Quem tem livre-arbítrio? Só humano. Você não vai pedir para o chimpanzé assumir certos compromissos das bobagens que possa fazer nas árvores das florestas, atribuindo que ele deva ter algo parecido com o humano.
outra característica nossa, que tem a ver com o nosso tema, pensamento contínuo. Os animais têm pensamentos fragmentários, ao que tudo indica. Mesmo assim, ainda temos que pesquisar. Pensamento contínuo, consciência de si mesmo, a ideia do livre-arbítrio, são elementos para nós. Agora, um aspecto importante para que a gente feche um pouco a ideia da relação do pensamento com as nossas vidas, como espíritos e como pessoas. Eu pergunto para vocês, relações do pensamento, ideias, raciocínio, conhecimento, nós podemos imaginar qualquer um dos três aspectos sem o pensamento? Ou distantes dele? Ações, atitudes, escolhas, decisões. Como é que nós podemos lidar com isto sem o pensamento? E para que façamos isto com o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais própria, nós temos que educar os nossos pensamentos. Como diz um amigo, o corcel mental, dando a ideia de uma coisa ágil e que pode fugir do controle. Vontade. Se alguém atribui a ideia da vontade, por exemplo, a um estudo sobre o passe, existe o passe em que o médium passista estende as mãos sobre a pessoa que vai receber o passe e ele não usa da vontade para a transmissão fluídica? Como é que ele lida com a vontade? Pensando naquela realidade onde ele compõe o par do passista com o que está recebendo. Não é verdade? Tudo que diz respeito à vontade está ligado ao nosso tema, que é o pensamento em si. Memória, consciência, intuição. E mais? Comunicação espiritual. Não é de pensamento para pensamento? De espírito para espírito, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, tudo se dá através do pensamento. A comunicação espiritual, o deslocamento espiritual, o que é isto? Nós não nos desdobramos quando nós dormimos? Nós não vimos a espiritualidade com Kardec dizer que a alma está onde o nosso pensamento está? Nós não nos projetamos para longe, dependendo das circunstâncias? Esse deslocamento espiritual tem a ver com o pensamento que se vai. Seguindo adiante, a ideia de saúde e doença. Que ideia é essa? Tudo começa no pensamento? Se um espírito é saudável, do ponto de vista dos parâmetros, ele não adoece mais, porque ele alcançou uma condição. E se ele não adoece mais, ele não precisa ter corpo. Só tem corpo quem ainda está prestes ou tem a predisposição de adoecer. Por isso reencarna. Porque tem algumas coisas na alma ou no perispírito que o tornam sujeito a trabalhar essas coisas mediante um corpo. E aí a doença vem e ela pode ser algo libertador, dependendo de como nós lidamos com isso. Um dia, quem sabe, 2018, conversamos sobre medicina da alma, medicina e espiritualidade, medicina e espiritismo, os caminhos da cura. O que é cura? Usar uma medicação que suprime um sintoma ou um sinal de doença? Isso tudo é algo para nós estudarmos no futuro. E a ideia de recuperação de saúde passando por uma mudança do nosso padrão mental. Quantas vezes a prece, a irradiação, mesmo nem sendo do próprio doente, sendo uma prece intercessória, já vai favorecer a recuperação de uma enfermidade de uma pessoa, quando ela tem merecimento para aproveitar aquele conteúdo, aquela substância moral que a prece lhe oferece? Sigamos, evolução material e evolução espiritual. Toda evolução passa pela nossa questão. E a questão importante dos sentimentos, que modula os nossos pensamentos e dá, vamos dizer assim, grau de valorização daquilo que nós irradiamos. Seguindo adiante, vocês conhecem esse livro, não conhecem?
Chama-se Evolução em Dois Mundos, capa antiga e uma capa mais nova. Quem que o escreveu? O Espírito de André Luiz por Chico. E o que nós vamos encontrar lá? Sobre o pensamento. É fluido mental ou matéria mental que tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas. Olha ele dizendo aquilo que nós comentávamos antes. Específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos, a chamada tabela periódica de Mendelejev, no plano terrestre, dando uma ideia de padrões. Olha, as características do cálcio, só ele tem. Do argônio, só ele tem. Do cobalto, do ferro, do mercúrio e assim por diante. E a ideia de que há uma diversidade no universo, mas antes do universo, na própria nossa condição terrena, pessoal. No mesmo livro, A Partícula do Pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência a subdivisir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. A gente lê assim, a gente ainda não tem uma ideia completa, mesmo com a descrição de André Luiz, mas isso nos ajuda e nos estimula a estudar essas coisas, para que nós possamos dominar esses conteúdos no futuro, para dominarmos, inclusive, a nós mesmos. Olha que bonito ele traz. O átomo material urânio. Não é verdade que o urânio pode ter a ver com as usinas nucleares que sustentam de energia uma cidade inteira durante o ano? Mas o mesmo urânio foi usado e é usado até hoje para o desenvolvimento de bombas atômicas, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E aí você vai usar, lamentavelmente, uma coisa linda da natureza, mas o seu potencial bélico, destruidor, explosivo, para causar propriamente dano e gerar questões ligadas ao mundo da política entre as nações ainda atrasadas do mundo que nós vivemos. E assim como ele faz essa comparação com o urânio, a partícula do pensamento, olha que lindo, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz. Pensamento é o derramar dos espíritos, das mentes espirituais de cada um. É igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante que traz para baixo, ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o modula, que o tipifica. E na Terra, imperfeitos. Tudo isto vem sendo feito por nós, dia após dia, milênios a fio. Outro livro, Domínios da Mediunidade, já leram? Faz parte da série. Olha lá, a lâmpada, esta aqui, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fótons, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, iluminando o nosso ambiente. E aí ele compara e traz nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força do pensamento com que influímos no espaço mental. Só que o espaço mental interage com o físico com o mental e assim por diante. O pensamento não escapa às realidades do mundo corpuscular, confirmando a ideia de que ele é eletromagnetismo e tem também uma natureza fotônica ou corpuscular. Vamos mudar de espírito. Vamos buscar Emmanuel. E Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida: o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de, vejam só,
se ele não está falando de nós? Correntes de bem ou de mal? Grandeza ou decadência? Vida ou morte? Saúde ou doença? Segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Portanto, os cuidados quanto a esta questão podem ser decisivos na semeadura de hoje, mas a colheita obrigatória do porvir. Não é verdade que nós estamos colhendo agora o que nós semeamos ontem? Por isso tantas dificuldades individuais e coletivas? O que importa sobre o pensamento? Termos estas noções conosco, trabalharmos isto dentro de nós, nos conhecermos melhor e mudarmos, lenta e gradualmente que seja, aquele que é o nosso padrão habitual, para que as nossas realizações sejam consentâneas com pensamentos novos e edificantes, e nós possamos colher nos mais lindos jardins do futuro aquilo que nós já gostaríamos de colher hoje, mas ainda não temos o merecimento para tal. Quando nós olhamos para cá, vícios da mente, olha aqui quem somos, não é um encarnado? Temos o corpo físico, temos o perispírito e temos a centelha divina, que é a alma imortal. E a ideia de que, dependendo da nossa condição mental, atitudes destrutivas, levando a lesões perispirituais, relacionamentos difíceis e desajustes. Vocês acham que isso aqui é de outro mundo ou é da Terra mesmo? Isso diz respeito a nós ou vocês acham que eu troquei o slide na hora de fazer uma sequência sobre o tema? Muito bem, a ideia de ação e reação, antiga e nova. Lembram de Silas? No contato com ele, cientifica-se que o pensamento, Silas o instrutor, força viva e atuante, eu que sublinhei, cuja velocidade supera a da luz. Isso é uma revelação. Por quê? A velocidade da luz ela é constante, 300.000 km por segundo no vácuo. É uma velocidade altíssima no universo inteiro. Mas ele introduz há décadas atrás nesta obra a ideia de que o pensamento tem velocidade maior do que a da luz. Isso é coisa da mecânica quântica, isso é coisa da física moderna, isso é coisa recente. E nós vamos precisar estudar isso um dia, para que tenhamos ideia melhor, inclusive, de quem somos e como as coisas funcionam, mesmo, inclusive, a partir de nós. De tal maneira, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Ação e reação é o nome do livro. Em sua onda, formas criadoras, fixando-se no espírito, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou vontade ou de nossa atenção. A ideia do quanto nós podemos imprimir algo mais firme quando nós usamos a consciência, a vontade e assim por diante. Olha lá. E toda a mente é dínamo gerador de força criativa, produzindo o pensamento que atua, a feição de onda, projetada com velocidade muito superior à da luz. Conhecem esse livro? Estou vendo alguém colocando com a cabeça afirmativamente a ideia, portanto, de que conhece. Não é um livro muito conhecido, apesar de editado há mais ou menos 25 anos pela FEB. Ela disse bem, ele é pequenininho, é fininho, e de um autor encarnado chamado Mário Frigueri. E ele trata de um assunto que é nosso. Como é que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra? Porque existem muitos outros. O conhecido deste patamar, desta condição, é o mundo que nós vivemos. Nós estamos na crosta quando encarnados. Não existe um umbral, que é o nosso vizinho aqui do lado? Mas costumamos dizer que este aqui é um umbral médio. Quando nós nos deparamos com espíritos nas reuniões mediúnicas, quando nos deparamos com espíritos dentro dos lares da Terra, porque desencarnaram, mas não foram para uma progressão na sua condição pessoal,
e por uma sedimentação de experiência se mantém dentro de casa. Quantos hospitais que nós conhecemos são cheios de espíritos desencarnados ali e que se mantêm ali por falta de uma movimentação, por falta de uma condição íntima para se afastarem de algo que é um lugar onde ninguém quer estar, que é um hospital, que a gente só vai por necessidade. Mas os espíritos imperfeitos se mantêm ali, porque não tem condição, não tem energia própria suficiente para deslocamentos. Muitos deles nem supõem a ideia de que já desencarnaram. Isso é um umbral médio. O que é um umbral inferior? André Luiz não viveu lá há alguns anos? Logo que ele desencarna após uma cirurgia, ele não vai viver num lugar constrangedor, em que ele ouvia que era chamado de suicida, e ele era médico, e ele sabia que ele não havia cometido suicídio? Mas mesmo assim ele vive um punhado de anos. Mas depois que ele ora, lembra da mãe, tem uma equipe resgatá-lo. Para onde ele vai? Para nosso lar. Tudo isso é umbral, mas tudo isso é tão diferente que eu preciso adjetivar. Concordam? Lá embaixo é um umbral inferior. Nosso lar é uma das colônias, são centenas, talvez milhares, de umbral superior. Tão superior que quando vocês faziam a leitura da obra, vocês não sonharam de, se desencarnados, terem uma chance lá com veneranda de serem aceitos na tal colônia? Eu não conheço ninguém que não tivesse sonhado e emitido pensamentos súplices. Por favor, é aqui que eu quero viver depois da morte. Se alguém não fez isso, pode até levantar o braço, eu vou registrar em ata. Tal a importância desse fato. Muito bem, porque tudo isso é umbral. Mas lá para baixo, mais baixo do que o umbral inferior, ainda existe trevas e abismo. Eu pergunto para vocês, as regiões mais altas, acima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Mais alta ainda, amor fraterno universal. São características dos espíritos que vivem nessas esferas. E a ideia da mais alta de todas, governo da vida, diretrizes do planeta. Eu pergunto para vocês, a Terra tem tudo isso. Vocês acham que a mais numerosa, mais densa, é qual? Vocês acham que é amor fraterno universal? Se alguém dissesse, olha, venha viver aqui, é um convite que veio de cima. As portas estão abertas. Nós chegamos lá, olhamos aquilo tudo, não entendemos nada, ficamos ali 10 minutos, nem conseguimos respirar. Tal a rarefação espiritual no sentido da quintessência daquela esfera. E aí, naturalmente, somos impelidos a vivermos na esfera mais própria. Esse é um seminário, esse é um tema para nós examinar. Quando nós reencarnamos, a grande maioria vem de esferas mais limitadas. Está subindo, alcançando a crosta e o renascimento. Alguns vêm da lateralidade, que já é um tanto melhor. Outros vêm de um umbral superior. E, eventualmente, outros vêm de zonas mais altas. Estão descendo quando vêm para a crosta. Então, essa é uma questão para nós examinarmos. E o pensamento está ligado a tudo isso. Os que nos demoramos nas zonas inferiores, nos demoramos por quê? Porque não sabemos lidar nem mesmo com as nossas condições de pensar e de agir. E muitas vezes, com frequência, contrariamos as leis de Deus e nos tornamos infelizes. Aqui não é possível se ver pelo contraste, mas aqui já se pode ver. Isto parece algo fantasioso, mas é real. Em atividades mediúnicas, em grupos sérios de desobsessão, nós muitas vezes vamos atender um caso específico de um paciente mais grave ou de um drama coletivo e encontramos espíritos vistos por médiuns, muitas vezes muito bem preparados, às vezes médiuns inclusive com formação em medicina,
porque o trabalho tem muito a ver com a ideia de tratamento e frequentemente nos deparamos com situações lamentáveis. Tudo isso tem a ver com o nosso tema, como tem a ver uma figura que é do filme Nosso Lar, que não se pode ver. Essa já se pode notar. O que é isto? Gostaram da imagem? Eu também. O que parece isso? Parece aqui a nossa vizinhança quando andamos em Mogi. Antes fosse, na verdade. Vocês já imaginaram daqui a 500 anos Mogi Guaçu, Mogi Mirim, não é? Vivendo uma realidade maravilhosa, colorida, não é? Onde as almas vivam toda a ambiência feliz e mútua entre si? Pois bem, aqui é um hospital da colônia Nosso Lar, e nós vamos encontrar desencarnados se despedindo de encarnados, que foram trazidos para o hospital de Nosso Lar, um deles, para durante a noite serem tratados no desdobramento do sono. E aqui nós podemos ver um que tem luz, o que não tem. Este é encarnado, este é desencarnado. Este vai levar este para o corpo. E vai amanhecer. Por isso estão sendo levados em segurança. Este leva esta. Esta leva este. E assim por diante. É uma coisa curiosa. Às vezes há efeitos físicos. Eu tinha dito para o nosso André sobre a ideia de que havia a possibilidade de alguns fenômenos acontecerem em algumas palestras. E há uma curiosidade. Quando a hora, vamos dizer assim, vai sendo adiantada, a espiritualidade às vezes me dá um sinal. Do tipo, olha, você tem pouco tempo. E às vezes o sinal ele é curioso, como agora. Está tudo ligado, tudo bonitinho, funcionando, basta um toque, e não é um toque que eu possa fazer digitando uma tecla. É algo no circuito. E aí é algo de um aviso. Quando é assim, é mais simples, eu posso explicar, todo mundo se convence da ideia. O problema é quando o notebook começa a levantar. Quando não é o notebook, é a filmadora. E aí o impacto na assistência é maior. E há quem, apesar de espírita, não resista ao fenômeno. Pegue as suas coisas e adiante o expediente para casa. Já aconteceu. Assim é de verdade incomum, não é? Mas aqui aconteceu algo. Você viu mexer? Não vi. Ele é testemunha, está aqui bem pertinho. Seja como for, vamos seguir adiante, vamos ver se nós conseguimos retornar e nos preparar para a nossa finalização. Isso. Estávamos vendo a ideia do desdobramento. Quem é que permite que nós possamos ir e vir, fazer esses deslocamentos, mesmo encarnados? São facilidades ligadas ao pensamento, de quem nos leva pela mão e de nós mesmos que somos orientados a pensar de tal maneira que projetemos o nosso pensamento para o alto. Por isso falávamos de uma esfera mais alta, como, por exemplo, Nosso Lar, umbral superior. E é aqui, gostariam de viver aqui, Mogi Guaçu, daqui a quanto tempo? Não é verdade? A ideia aquilo que seria o governo da colônia, a ideia das casas, a ideia dos jardins e uma organização impecável. Quando nós olhamos a figura de um espírito feminino transparente, translúcido, com uma aura embranquecida, luminescente, o que nós podemos inferir desse espírito, seja ele quem for? Ele é um espírito que tem um padrão mental, que não é semelhante ao nosso. Por isso que ele, pelas questões das suas vivências, ele modifica e realiza no perispírito, nas túnicas perispirituais, o que nós podemos ver ali e que nos agrada a visão. E nós também não ficamos sonhando, olha, um dia eu também vou ser assim. E isso tem a ver com o nosso tema também.
Vamos comentar algumas coisas. Vejam, uma revista americana de ciência, Scientific American, a neurociência da identidade. Ela vai abordar uma outra questão, sobre gênios. Nós não vamos ver isso hoje. Mas existe um modelo do pensamento pelo eletromagnetismo. Mas também, lembra que André Luiz falava acima da velocidade da luz? Tudo que é acima da velocidade da luz já não é clássico. Já é ligado à física quântica. E aí, então, existe um modelo quântico dos estudos de consciência sobre o pensamento. Não quero complicar, mas é simples. Como é que eu posso imaginar isso? Vocês imaginem a sugestão para 2 amigos, durante meia hora pensarem entre si. Esta é a experiência de um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum. Pois bem, ele sugere que os 2 amigos, durante meia hora, se lembrassem das partidas de futebol, das questões da escola, das vivências que tinham um com o outro. Um deles é levado a uma sala num prédio, outro é levado a outra sala de um outro prédio, na vizinhança, mas devidamente distantes. O que Jacobo faz? Ele coloca eletrodos, vocês já ouviram falar do eletroencefalograma, não é? Que mede e registra as ondas cerebrais, emitidas, criadas por todos nós sempre, durante o sono e durante a vigília. Essa máquina registra isso. E aí cada um dos 2 vai ter um equipamento de eletroencefalografia para registrar as ondas. Um segundo aspecto. Alguém já ouviu falar em gaiola de Faraday? Quem estudou alguma coisa de arquitetura, de engenharia, de questões da física mais simples? Gaiola de Faraday não é para bichinho, não é? Não é para questões de zoológico, nada disso. É um dispositivo gerado por Faraday que bloqueia, quando alguém entra dentro dele, toda a radiação eletromagnética que entra e que saia. E ele colocou os 2 dentro de gaiolas de Faraday. O que significa dizer que, dependendo do resultado da experiência, se houver eletromagnetismo, como se acreditava, e como André Luiz nos enseja a pensar assim, se houvesse interação, significa o quê? Que o pensamento não é eletromagnético, porque o eletromagnetismo está devidamente bloqueado. Duplamente bloqueado. Bastava um, mas ele bloqueou os 2. É uma blindagem eletromagnética para sermos mais específicos. Pois bem, com um dos amigos, você pode fazer o que a gente chama de potencial evocado. Você estimula através de uma cor, de uma frase, de um som. E aí a pessoa está lúcida, ela olha aquele comentário, aquela frase, e as ondas mentais dela se modificam. Por quê? Porque você evocou uma reação daquele cérebro. Pois bem, quando se fez essa experiência, imediatamente o eletroencefalograma do outro registrou a mesma alteração que o primeiro, que foi o único estimulado. Isso só tem uma justificativa: a ideia de que pensamento é taquiônico. Pensamento é acima da velocidade da luz. Pensamento é um fenômeno da não localidade da física moderna ou da mecânica quântica, que é uma expressão que eu estou falando do modo como se pode dialogar a respeito desse tema. Sugerindo para nós que nós temos algo maravilhoso para estudar. Mesmo que o pensamento fosse apenas radiação eletromagnética, não seria apenas. Seria um mundo para nós correlacionarmos com as nossas vidas. Mas, além de tudo, ele acompanha aquilo que a ciência nos mostrou da vida do universo. Existe a física clássica e a física moderna. O pensamento podia ser clássico, mas é moderno, no sentido de que precisamos de uma física nova, a mecânica quântica, para poder descrevê-lo. Claro que é um primeiro experimento, e isto tem que ser repetido para que possamos comprovar estas coisas. Seguindo adiante mais um instantinho, lembram dele? Um dos pais da física nova,
junto com Planck, Max Planck, Albert Einstein e a teoria da relatividade. E olhem que coisa extraordinária, isso é um artigo recente, tem um punhadinho de anos, e aí nós vamos ver físicos chineses medindo a velocidade daquela ação monumental que Einstein estudou durante vários anos, que é de ação à distância, pelo menos 10.000 vezes mais rápido que a luz. Isto é novo. Isto foi trabalhado num determinado modelo, num experimento complexo na China. Nós não vamos nos deter nisto. Mas a mesma forma que há uma comprovação de realidades envolvendo táquions, provavelmente isso tem a ver também com a nossa questão do pensamento. Vamos nos encaminhando para o fim, lembrando com Joana, o cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitáveis danos ao próprio indivíduo, ao meio em que se movimenta, à sociedade de que faz parte. E quando a gente diz sociedade, não é a sociedade apenas mais próxima, é a sociedade completa, que significa humanidade terrena, planeta Terra. E ela continua, não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. E na ideia de que aspirar, o nosso ideário, o que nós falamos e o que nós agimos, começa no pensamento. Da mente procedem todos esses passos, e se não a tens disciplinada, habituada aos bons direcionamentos, sofrerás as correspondências da reciprocidade, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, que é tudo a mesma coisa. Aqui nós gostamos de mostrar o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Na verdade, tem um caráter e colhe um destino. A relação entre o que semeamos pela nossa maneira de pensar e aquilo que nós estamos vivendo hoje e aquilo que nós viveremos amanhã. E é um indiano que traz esta ideia, e é Swami Sivananda Sarasvati. Outras questões nós poderíamos examinar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade em que nós vamos ver como é que o pensamento interage no mundo celular. O que são bióforos e biofótons? Mas isto 2020. A ideia de biofótons ou luz celular. O que é isto? Como é que nós podemos examinar isto no futuro? Os bióforos, de que trata André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui uma questão linda para nós examinarmos. A ideia de que, só para vocês terem uma noção, nós trabalhamos em hospital de cardiologia durante décadas, numa unidade ligada à doença coronária. É uma unidade de terapia intensiva voltada para a doença coronariana aguda, o infarto do miocárdio, a angina instável e outras questões. Pois bem, quando nós examinamos os doentes coronarianos de um modo geral, existem o que nós chamamos de fatores de risco da doença arterial coronária. Tabagismo, diabetes, hipertensão, história familiar, obesidade, inatividade física e outras coisas que são um pouquinho mais delicadas, vamos dizer assim, complexas. Mas a gente sabe que quanto mais fatores de risco um paciente tem, mais chance de ele entupir as coronárias e sofrer o problema da doença coronária em si, que pode ser crônico ou agudo. Pois bem, de uns tempos para cá, se começa a perceber aquilo que nós chamamos de epidemia de depressão. É uma epidemia mundial. Há casos de depressão em todas as cidades do mundo todo. E o que nós começamos a notar? Que muitas vezes o doente é coronariano, interna lá no hospital e é deprimido.
E os estudos mostraram no mundo todo a ideia de que se uma pessoa tem também depressão, depressão é mais um fator de risco que se junta aos outros. É um fator de risco independente para alguém desenvolver doença coronária. Se depressão é uma doença mental, tem a ver com o mundo espiritual, o mundo mental das criaturas, né? A psique de cada um de nós e a sua história multimilenária, isso significa que, de algum modo, aquilo que é típico da alma imortal influencia na biologia do coração e o faz adoecer. Isto é um exemplo notável do que nós chamamos, 2021, paradigma mente-corpo. O que é isto? As relações, que aliás nós íamos examinar um pouquinho, mas o adiantado da hora não vai permitir, entre as coisas do mundo espiritual e da realidade mental e a biologia e o mundo celular. Aqui está um exemplo. Querem ver um outro exemplo? Se eu pegar 100 pacientes com infarto do miocárdio, comparar com outros 100 pacientes dos mesmos moldes de doença coronária, nos dois grupos, pessoas do mesmo gênero, da mesma idade, mesmo grau de doença coronária, são grupos comparáveis, sendo que são infartados que têm também depressão. O outro são infartados que não têm depressão. O grupo dos infartados com depressão, eles desencarnam ou morrem o dobro. Isto é, do ponto de vista estatístico, uma coisa nova que não se sabia. Mais um exemplo. Então a pessoa já está doente do coração. E se ainda tiver depressão, mesmo no hospital, ela vai evoluir com uma chance dobrada de desencarnar no processo. Lembrando que a doença arterial coronária é a doença que mais mata no planeta. De todas elas, é essa. E a depressão é um fator de risco a mais para ela surgir. Mas uma vez acontecendo, ela é um fator que gera uma mortalidade maior. Para que a gente procure estudar. Então nós estamos vendo numa revista de psiquiatria, depressão e doença coronária, a associação entre as duas coisas, mecanismos e implicações terapêuticas. A ideia, pensamento, artífice do destino, nós somos o que pensamos, se pensarmos melhor, melhor seremos. Lei básica do pensamento. Só para finalizar, o que veneranda tem a ver com o pensamento em si? Agora a caixa de bombons é importada. Para quem responder. Vocês lembram de nosso lar? Houve uma altura que veneranda vai falar a colônia toda reunida. E mesmo aqueles que não podiam se deslocar até aqueles jardins maravilhosos, viam a palestra dela pelo telão. Pessoas que estavam nos hospitais, pessoas que estavam nos ministérios, e mesmo sendo uma tarde ensolarada de domingo, não podiam deixar seus afazeres. Mas a colônia inteira assistia a veneranda. E o que ela falava? Qual era o tema que veneranda escolhe para falar na colônia? Para trazer subsídios morais à questão que era importante do ponto de vista do que ela entendia naquela altura. O tema era o nosso tema de hoje, o pensamento. Então, lá no umbral superior, numa colônia linda, onde nós todos gostaríamos de viver um dia, não é? E quem sabe teremos essa oportunidade, mesmo que mais adiante, nós nos lembramos que uma ministra de nosso lar escolhe o tema para fazer a sua prédica e para instruir todos os habitantes da colônia sobre as questões mais relevantes do tema que, graças a Deus, os nossos irmãos escolheram e hoje, de uma maneira bem simples, nós estamos abordando e sobre ele refletindo. A minha gratidão a todos vocês, me perdoem o adiantado da hora,
mas que nós possamos nos rever outras vezes, nos encontrar em torno de outros temas espíritas e progredirmos juntos nas questões que o Espiritismo nos proporciona. Que Jesus os abençoe, a minha gratidão a todos vocês e que já nos reencontremos, quem sabe, no ano próximo. Cuidem-se bem e que Jesus esteja sempre com vocês. Muito obrigado. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.